Mas é um privilégio enorme estar aqui, uma graça de Deus. Eu sempre que venho aqui eu aprendo muito com vocês. Hoje eu estou com a graça de estar com a minha família toda aqui, né? E isso é um privilégio também, a gente está com a nossa família. Isso mostra também como a nossa família ama a Carisma, como ela é importante para nós, para Quírios. Magda, muito obrigado. Vocês são amigos queridos que Deus colocou na nossa vida. Vocês têm ensinado muito a gente. A nossa amizade tem 13 anos já. É um tremendo tempo que Deus preparou. E eu me lembro a primeira vez que eu saí para almoçar com a Anésio, e eu pensava assim, o que Deus vai fazer disso, né? E depois de tanto tempo a gente vê como nós temos sido impactados lá por vocês na Quírios, como Deus tem usado a vida do Anésio. Obrigado pelo privilégio. Obrigado pelo privilégio de estar aqui. Deus abençoe vocês poderosamente. Amém, queridos? Obrigado, Magda. Obrigado, Anésio. Muito obrigado. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos. Você aguenta ouvir mais uma palavra agora? Aguenta? Tem força, sim? Estão com saúde? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de 5 a 7. E uma coisa que eu sei que vocês querem falar, eu também quero. Tema de hoje! Toda vez que eu venho aqui eu faço, né? Tema de hoje: caminho para a liberdade. Diga aí, Deus tem um caminho para a minha liberdade. Amém. Eu vou fazer você falar muitas vezes, eu vou pedir para você repetir, e você faz que gosta. Tá bom? Só hoje. Só porque eu estou aqui nesse momento, você me perdoa e faz que gosta. Mas eu tenho esse hábito, não consigo perder a tradição. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de 5 a 17. 5 a 17. Se vocês estão prontos, diga: estou pronto. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente. Já comecei, repete aí. A igreja orava intensamente. Diga com fé: intensamente. A Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram a um portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta! Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Vamos orar? Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos pedir para o Senhor falar conosco. Pai, traz a Tua palavra nesse momento. Eu quero me esconder atrás da Tua cruz agora, e que aquilo que o Senhor tem para falar aqui seja direcionado pelo Teu Espírito.
que diminua, Senhor, a minha vida, que cresça a Tua glória no nosso meio, a cada momento, Senhor. Eu peço que essa mensagem seja a resposta à oração de alguém. Eu peço que ela venha trazer, Senhor, saídas, escapes, soluções, e que venha, Senhor, a Tua graça na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem surgiu no meu coração, mais ou menos no começo desse ano, porque eu estava sentindo na minha vida, no meu ministério, algumas coisas me impedindo de avançar. Você já sentiu alguma coisa impedindo você de avançar? E você está tentando fazer as coisas e parece que elas estão se amarrando, elas estão dificultando. Às vezes é no seu ministério, às vezes na sua vida pessoal, às vezes na sua empresa, no seu trabalho. E você fica perguntando as respostas disso. Por que isso está acontecendo? Por que eu estou vivendo um tempo na minha vida que eu tento fazer uma coisa e alguém não quer que eu faça, alguma situação acontece que eu não consigo fazer, e veio surgindo dentro de mim aquela angústia, sabe, de dizer, eu não estou conseguindo fazer as coisas que eu quero fazer, e eu não estou entendendo por que eu não estou conseguindo fazer. E eu comecei a orar ao Senhor e pedir para o Senhor falar no meu coração qual era a saída disso. E aí Deus me deu esse texto para falar do caminho da liberdade, o caminho para a gente sair dessas coisas que estão amarrando a gente, que estão impedindo a gente de avançar. Às vezes nós temos caminhos abertos da parte do Senhor, mas nós não conseguimos avançar porque há sentimentos, há emoção, há pessoas, há gente que não quer mudança, tem gente que não quer avançar, e essas pessoas acabam impedindo a gente de fazer o avanço que Deus tem para a nossa vida. Quando a gente lê o texto, é interessante porque existe um personagem aí que é Herodes, e Herodes percebeu que deu ibope, deu fama para ele prender Tiago, um dos 3 queridos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Ele prendeu Tiago e matou a espada a Tiago. Isso deu um ibope para ele, e ele percebeu que fazendo isso estava atrapalhando o avanço da igreja, estava atrapalhando o crescimento da igreja, então ele mandou prender Pedro, e colocou Pedro na prisão, e colocou ele do lado de 2 sentinelas, e provavelmente, pelo que o texto está dizendo para nós, Pedro estava dormindo, estava confiado no Senhor, que o tempo dele talvez tivesse acabado, não ia sair, como Tiago não saiu vivo dessa situação. Então, a gente começa a perceber que Herodes, para mim, ele é a personificação dessas resistências, coisas que estão tentando impedir você de avançar. Bom, você pode chamar de diabo, você pode chamar de alguém que não vai com a tua cara, você chama como você quiser, mas é aquele momento da tua vida que você fala, tem coisas que estão me impedindo de avançar, e eu quero avançar, e eu vou avançar. Então pegou Pedro, e prendendo Pedro, entendeu-se que o avanço da igreja, o avanço que estava acontecendo ali em Jerusalém, ia terminar, porque a pessoa mais importante para os cristãos daquele momento era Pedro, era Tiago e João, e um já tinha partido e Pedro agora está preso. Esse avanço está sendo impedido, Pedro está preso, e aí existe um pano de fundo nesse texto que não está no contexto, mas você consegue entender isso, não está explícito, mas está no contexto, que você consegue entender que a diferença entre Tiago é que quando Tiago foi morto, houve um despertar na igreja, a igreja se despertou e começou a orar, intensamente, e a única diferença entre Tiago, sim, morrer, e Pedro não morrer, é a oração da igreja, é o clamor da igreja, algo que está acontecendo ali naquele momento. As pessoas foram para a casa da mãe, a Maria, mãe de João Marcos, que a gente conhece como João Marcos, e lá na casa se reuniram e começaram a clamar por Pedro, começaram a orar por ele, começaram a pedir, Senhor, livra o teu servo, muda essa história, muda esse fato, mas ninguém imaginava o que Deus ia fazer naquela noite, o que Deus ia fazer. Então Atos 12 tem uma exegese para nós muito significativa como igreja. Resumindo, Atos 12 está dizendo o seguinte: quando a igreja começa a orar, quando o povo de Deus começa a orar, cadeias caem,
correntes são arrebentadas. Aquilo que estava prendendo Pedro tem que abrir as portas, porque a igreja começou a orar. Deus faz manifestações sobrenaturais quando a igreja ora. Deus responde quando a igreja ora. Deus age quando a igreja ora. Atos 12 está dizendo para nós que a ação do Espírito Santo na vida da igreja vai mudar a história, vai mudar o destino de Pedro. Então eu queria dizer uma coisa para você. Quando nós começamos a orar aqui, Deus começou a responder, sinais começaram a acontecer, situações começaram a mudar, pessoas vão ser tocadas porque você está orando, porque Deus responde a nossa oração. Atos 12 está dizendo para nós isso, que cadeias caem, se quebram quando estamos orando. Esse é o resumo do texto. Há um despertar da igreja, um acordar da igreja e uma ação poderosa do Espírito Santo. Como a gente sabe, Atos dos Apóstolos não é um bom nome para esse livro, é Atos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está trabalhando ali. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? E eu creio que nós estamos aqui nessa noite e o Espírito Santo está trabalhando nesse lugar. E eu não sei como Deus vai fazer isso, mas cadeias vão ser quebradas aqui, e se tiver alguma coisa que está impedindo você de avançar, Deus vai levar você para o caminho da liberdade, vai levar você para o avanço que Ele tem para a tua vida. E se você crê, levanta a tua mão, dá um glória a Deus aqui, meu irmão, e me ajuda a orar aqui, me ajuda a clamar pela presença de Deus. Louve-o! Louve! Você mandou fazer isso. Louve-o! Hoje o Anésio, vou contar um segredo para vocês, só entre nós, o Anésio não está aqui. Ele falou, eu quero que você faça igual como você sempre é. Eu sou assim, tudo bem para você? Vocês me aguentam um pouquinho? Não é muito pentecostal hoje não, né? Mas é glória a Deus, vai. Mas tem uma coisa que eu quero falar aqui, posso continuar nisso? Só mais um pouquinho? Tem uma coisa que eu gosto nesse texto que mexe comigo. Nós somos o tipo de povo que acredita nessas coisas. Nós somos o povo que acredita em anjos abrindo cadeias. Ô, povo doido, mas nós cremos nessas coisas. Nós cremos que Deus traz libertação. Nós cremos que quando nós oramos, a cura acontece, o milagre acontece, a resposta vem, a mudança acontece, o casamento se reconcilia, porque Deus opera na vida daquela pessoa. Nós somos esse povo que acredita, que lê essa história e fala, eu não sei como você pensa disso, mas eu penso nisso, tem anjos nesse lugar, tem Deus operando nesse lugar, tem pessoas sendo restauradas nesse lugar, tem líderes aqui sendo avivados nesse lugar, porque nós somos o tipo de pessoa que acredita nessas coisas. Se vai alguém para o hospital, nós dizemos, Senhor, nós vamos orar, e o nosso Deus vai visitar aquele hospital, porque esse é o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus, meu irmão, Ele opera. E se aqui tem um tipo de gente que acredita nisso, glorifica o Senhor, exalta, porque nós somos esse povo doido que acredita nisso, meu irmão. Eu acredito que quando nós oramos, o céu se manifesta, cadeias são abertas. Ah, como é bom poder crer nessas coisas. E aí eu me lembro de uma pregação que o Anésio fez no começo dessa série, e ele disse, como vai sua vida de oração? E essa palavra falou muito comigo. Como vai sua vida de oração? Eu falei, meu Deus, como a gente se preocupa com tantas coisas, e esquece que o caminho da nossa liberdade acontece quando a gente começa a orar. É aí que começa a acontecer. Há uma igreja orando. E quando há uma igreja orando, Deus se manifesta. E aí começa a acontecer algo extraordinário. Eu acho incrível, porque a gente vê Pedro na história da palavra, aquele homem meio ansioso, meio turrão, que pega a espada, corta a orelha de Malco, que fala para Jesus, ô Jesus, esse discurso aí não está pegando bem, não prega esse negócio não de morte, não é legal para você. Ele vai falando assim com Jesus, Jesus fala, arreda-te daqui, Satanás, né? Esse é o Pedro, mas agora o Pedro está dormindo na prisão. Eu falo, eu tenho saída ainda, porque eu sou muito ansioso, irmãos. Quando eu vejo o Pedro dormindo na prisão, eu falo, Deus tem cura para mim. Um dia eu vou chegar nesse ponto, de ficar pensando que no dia seguinte, né, pode ser morto, ele está dormindo. E vem um anjo ali e dá um cutucão nele. E fala, acorda. Ah, eu quero ser esse anjo na sua vida, hoje te dá um cutucão aqui e falar, acorda. Você está esperando o anjo que fala bonzinho com você, ô abençoado, servo de Deus, levanta, fica de pé, mas eu vou vir aqui e dar um cutucão em você e falar, se mexe, acorda. E aí começa o primeiro momento, né, dessa caminhada, a igreja orando é a abertura de tudo isso, há uma resposta. Mas o segundo momento que me chama a atenção,
E foi isso que Deus falou comigo quando eu estava vivendo aquele momento da minha vida que não estava conseguindo avançar. É que imagina essa situação comigo. Pedro preso com dois soldados, um do lado dele, estava aqui do lado aqui, 2 soldados dele. E ele preso com as cadeias. E de repente vem um anjo, dá um cutucão nele e fala: levanta. E a Bíblia não diz se primeiro as cadeias caíram ou se primeiro ele levantou e caiu. Mas eu acredito, que quando o anjo falou levanta, ele tomou um susto e levantou. E quando ele levantou, a cadeia caiu, a corrente caiu. E aí eu entendi o que Deus queria falar comigo naquele dia. Quer avançar? Não fica olhando para o tamanho do problema que você está preso, mas obedece o que Deus está te falando. Porque às vezes a gente fica olhando as pessoas que estão impedindo a gente de avançar. As pessoas que não querem que a gente avance. Medo de perder pessoas, medo de frustrar alguém. Mas o caminho da liberdade começa quando você obedece o que Deus está falando para você. Quando você não obedecer, você vai ficar preso. Aí você fica perguntando, mas como que eu vou levantar? Tem 2 soldados do meu lado, eles podem acordar. Como que eu vou levantar? Tem cadeias que estão me prendendo. Mas você precisa obedecer. E quando você começa a obedecer, então começa a libertação que Deus tem para você. Tem coisas que Deus já falou para você. Tem coisas que Deus já cutucou você e falou, vai. E faz, mas você fica pensando na dificuldade, no tamanho das pessoas que estão te prendendo, nas situações, e que isso está impedindo você de ir. Mas hoje Deus falou comigo e falou com você, levanta. E no momento que você levanta, é que as cadeias começam a cair. O caminho da nossa liberdade começa não quando Deus dá todas as respostas. Aliás, Pedro nem sabia se era real ou se era sonho. Ele só obedeceu. Gosto desse Pedro porque ele não tem todos aqueles questionamentos, aquelas perguntas que ele fazia para Jesus. Aqui ele só obedece. E às vezes o que você precisa para viver o melhor de Deus na tua vida é só obedecer. Você fica dizendo, mas não eu, Senhor, não dá, tem pessoas que não estão querendo, a minha família não vai entender, não sei o que as pessoas vão pensar, e Deus fala, obedece, faz o que eu estou mandando, porque é nessa hora que você se levanta que a cadeia começou a cair na tua vida. As pessoas que estavam impedindo, as situações que estavam impedindo você de avançar, vão sair da tua vida quando você obedece aquilo que Deus está falando para você fazer. Foi isso que aconteceu comigo. Então eu falei, sabe uma coisa, eu vou obedecer. E as pessoas diziam para mim assim, não, mas isso não vai ser legal, eu vou fazer porque Deus mandou fazer. Outros diziam assim, não, mas eu acho que não é a hora, vou fazer porque Deus está mandando fazer. Tem uma crise chegando, eu não quero saber de crise, eu quero saber o que Deus quer fazer na minha vida, e Ele mandou obedecer, e você não vai parar a obra de Deus na minha vida, crise não vai parar a obra de Deus, as lutas não vão parar a obra de Deus, pessoas que não vão com a minha cara não vão parar a obra de Deus, gente que não gosta de você não vai parar a sua obra, porque você aprendeu a obedecer. Sabe por que a gente está preso nas cadeias? Porque a gente acaba aceitando aquilo que as pessoas querem colocar sobre nós, que não vem da parte de Deus. Herodes achou que podia parar a igreja. Herodes falou, prendendo Pedro, acabo com essa igreja. Mas ele não sabia que Deus era poderoso para quebrar correntes. E Ele pode quebrar correntes que estão presas na nossa vida. Então eu aprendi uma lição muito grande. O que está impedindo você de obedecer? Essa é a pergunta que eu me fiz no texto. O que está impedindo você de obedecer? Pessoas? Vontade de agradar todo mundo? Medo de perder alguém? Aprendi que quando a gente tem dificuldade de obedecer, é porque a gente está com medo de se machucar ou se ferir. Mas é geralmente fazendo isso que a gente vai se ferir, vai se machucar. Aprendi que, às vezes, o que está me fazendo não obedecer é porque eu tenho medo de perder pessoas ou desagradar alguém. E hoje eu vou fazer essa pergunta para você. Quer viver o caminho da liberdade? Tenha coragem de fazer o que Deus está te mandando, ainda que você não entenda. Ainda o que esteja do seu lado te prendendo pareça ser maior que você. Pedro levanta, as cadeias caem, porque ele obedece.
É nessa hora que a gente entende que, às vezes, aquelas pessoas que estão ali do nosso lado, nem sempre elas estão preocupadas com o nosso avanço. E nem sempre elas desejam o nosso avanço. Mas isso não importa. Importa o que Deus deseja na sua vida. E se você tem coragem de dizer, não vou permitir que essas situações me impeçam de avançar. Eu vou levantar. Eu vou fazer o que Deus está mandando. Mas aí vem a parte que eu mais gosto no texto. Vamos ler juntos de novo, rapidamente? Diz assim, versículo 10. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles passarem. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Eu gosto desse texto porque, imagina essa situação, Pedro não sabe se ele está acordado, se ele está dormindo, e de repente o anjo fala assim, vamos embora. E ele vai seguindo o anjo, e ele vai na direção de um portão fechado. Não, você não entendeu. O portão está fechado, não está aberto, mas ele aprendeu a obedecer, e ele vai na direção do portão fechado, e na direção do portão, eu acho que é aí que inventaram o portão automático, porque quando ele chega perto do portão, o portão se abre sozinho. Que coisa maravilhosa, quem não quer ver um portão se abrindo para você sozinho, quando algo está fechado na nossa vida? Então, o texto está dizendo para nós, que a porta se abre quando você age. O caminho para você viver a liberdade de Deus, você começa orando, depois você começa obedecendo, e depois você precisa ir na direção daquilo que está fechado na tua vida, porque é na tua ação que Deus vai fazer algo acontecer na tua vida, e você precisa caminhar, e você está dizendo, mas eu não tenho condição, essa porta está fechada, mas quando você vai na direção daquilo que está fechado na tua vida, é assim que Deus manifesta o poder dele na tua glória. Você está esperando Deus responder aquilo que você gostaria que ele fizesse, como ele vai fazer, e te dá explicações, e Deus está esperando você agir, porque quando você agir, a porta vai se abrir na tua vida, meu irmão. É assim que algo começa a acontecer. Deus opera na ação, é na ação que vai acontecer. Se você tem dúvida do que eu estou falando, pensa comigo agora, meu irmão, pensa comigo agora. Quando você põe o pé na água, o que ela acontece? O mar se abre. Quando você desce do barco, você anda sobre as águas. Deus opera na tua ação, é nesse meio que você vai viver. Foi isso que Deus me ensinou. Sabe por que você está preso? Porque você está esperando eu responder, e eu estou esperando você agir. E quando você agir, a resposta vai vir na sua vida. Eu creio numa coisa, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu creio numa coisa, que Deus opera no movimento. Tudo que Deus criou tem movimento. Tudo que Deus criou tem movimento. Tudo. Vou dar um exemplo. Os planetas estão em movimento. As galáxias estão em movimento. Tá bom, pastor Cláudio, muito grande. Teu coração está em movimento. Eu estou naquela fase de uma certa idade que começa a falar com plantas. Tem. Alguém aqui está fazendo um jardim, conversando com o seu jardim? Deixa eu ver, levanta a mão, quero ver aqui. Então. E outro dia eu peguei uma plantinha minha e comecei a falar. Na verdade eu tenho 4 samambaias, uma chama Mateus, Marcos, Lucas e João. É sério, é. E eu converso com elas, eu falo, minha filha, o que aconteceu com você hoje? Só eu falo com planta aqui? Não, tem um monte de gente que fala. Cadê o povo abençoado aqui que fala com planta? Aí eu estou lá falando com a minha plantinha, e eu fiquei preocupado, porque assim, eu pus ela num lugar e ela ficou virando. Aí eu virei de novo, porque eu queria que ela ficasse para lá, e ela virou de novo. Eu sei, ela está procurando sol, mas eu não queria que ela procurasse sol, eu queria que ela ficasse para lá. E Deus fala no meu coração, tudo que eu criei tem movimento. Até as plantas se movimentam. Tudo tem movimento. Tudo está acontecendo. Se você olhar, por exemplo, as pedras, outro dia eu estava vendo na internet, as pedras que andam, vocês já viram isso? Elas saem daqui correndo para lá, falam, meu Deus. Você nunca viu isso? Não? Procura lá, as pedras que andam. Você já viu? Elas saem correndo, assim, você fala, meu Deus.
Tudo que Deus criou tem movimento. E tudo que o diabo quer fazer na sua vida é parar o movimento de Deus. Parar com que você se movimente na direção do que Deus está fazendo na tua vida. O que Herodes estava fazendo é tentando parar o movimento de Deus. Tentando parar aquilo que Deus estava querendo criar. Mas tudo que Deus criou tem movimento. E todo movimento tem um ritmo. E quando você entra no ritmo de Deus, ninguém pode te parar. Quando você entra no ritmo de Deus, ninguém pode parar. Às vezes as situações, os problemas, as palavras, as mágoas, as pessoas que você está no seu ministério, você está trabalhando, está fazendo o seu melhor, e chega alguém para falar mal do que você está fazendo, está tentando quebrar o teu ritmo. Mas não deixe ninguém, nada quebrar o seu ritmo. Não deixe nada quebrar o seu ritmo. Deixe Deus fazer o ritmo dele na tua vida. Porque aquilo que Deus criou se movimenta. E uma das coisas que Deus falou comigo nessa manhã para falar com vocês, é que Deus não está criando monumentos, Deus está criando um movimento. E o movimento do cristianismo, Herodes não podia parar. Cadeias não podiam parar, situações não podiam parar, porque não era um movimento, não era um templo, não era um prédio, não era uma estrutura, era um movimento espiritual de Deus, que invadia nas orações, que as casas estavam clamando, porque Deus estava se estendendo no seu espírito. As pessoas imaginavam que a religião cristã seria como se fosse a religião hebraica, com um templo, monumento, criado ali para as pessoas ficarem ao redor, tira-se o líder, acaba com aquilo, acaba com aquele monumento, mas Deus estava criando um movimento naquele lugar, e Herodes achou que ia parar o ritmo, mas ninguém vai parar o ritmo de que Deus está criando na nossa vida. Se você crê, dá um glória a Deus, exalta o Senhor aqui, meu irmão, porque tem coisas que querem parar isso na nossa vida. Deus está gerando em nós esse movimento. Quantas vezes nós começamos a fazer algo para Deus, quantas vezes nós começamos a trabalhar nas coisas que Deus mandou a gente fazer, e vem alguém para dar uma palavra para parar você, para dizer que você não tem capacidade, que você não pode fazer, tentando prender você, mas continue obedecendo o que Deus mandou você fazer. Vá na direção daquilo que você acha que está fechado, porque Deus tem poder para abrir essa porta, e ela só vai abrir se você for na direção dela. Eu gosto de pensar que as portas abertas que Deus tem para mim, que ainda estão fechadas, eu preciso entender que elas estão à minha frente. Elas não estão atrás de mim, elas não estão no passado, elas não estão naquilo que eu vivi na minha vida. Você fica procurando portas abertas que foram fechadas no passado, não é essa que Deus quer abrir. Deus quer abrir a porta que está na sua frente, e você diz, mas Senhor, eu não consigo entrar nessa porta, eu não consigo passar nesse lugar, e Deus fala, continue caminhando, e quando você estiver lá perto, a porta se abre automaticamente, porque Deus é poderoso para abrir portas fechadas. Pronto, falei. Deus é poderoso para abrir portas fechadas. Quantos creem num Deus poderoso para abrir portas fechadas aqui, não? Então as pessoas querem nos enrijecer. Enrijecer é quebrar o movimento. Enrijecer é fazer você perder o ritmo do que Deus quer criar na tua vida, para você virar um monumento, viver do passado, viver de histórias que você já viveu. E Deus disse, não, eu não estou criando um monumento, uma estrutura, eu não estou criando um prédio. A Carisma, me perdoe, não é um prédio. Quando o Anésio falou da cultura aqui, ele não está falando do prédio, ele está falando de um movimento de Deus, impactar pessoas, ao ponto delas chegarem na casa do Senhor, e dizer, esse lugar é maravilhoso. Isso é um movimento, que vai impactando, que vai mudando, que vai moldando, que vai transformando a vida das pessoas. Deus está criando isso. E aí a gente tem um problema. Posso ir fundo nisso? Porque quando as pessoas não querem mudança, ou quando elas não querem que algo novo aconteça na nossa vida, elas tentam nos prender. E aí que a gente começa a ficar enrijecido, e criar estruturas, e achar que o melhor jeito de fazer é o antigo, porque era assim que a gente fez. Mas tudo que Deus criou tem movimento. E todo movimento tem um ritmo. E quando a gente está no ritmo do Senhor, a palavra de Deus fala que o Espírito sopra para onde quer. E aqueles que são nascidos no Espírito andam no movimento, andam no ritmo, andam no vento do Espírito. Então, às vezes, a gente fica tão apegado à estrutura, o jeito que a gente fazia, a forma como a gente era,
que a gente não consegue receber o novo que Deus está querendo trazer. E aí, escute, ficamos procurando Deus aonde Ele estava, e não aonde Ele está agora. E Deus não está mandando eu procurar Ele onde Ele estava. Deus quer que eu procure aonde Ele está agora. E agora Ele está trazendo um movimento da unção do Espírito sobre a sua vida e da presença de Deus sobre a sua vida. Está trazendo um avivamento, um despertar, uma oração, porque Deus está em movimento, a sua igreja está em movimento, e nós entramos no ritmo do Senhor, e pessoas não querem que a gente entre nesse ritmo, porque quando a igreja entra no ritmo do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Entre no ritmo. Eu vou fazer isso com vocês, estou doido para fazer isso com vocês, porque eu vou falar isso daqui até o final do ano no almoço com a Nessa. Faz assim com o seu dedinho, assim, ó. Diga aí, eu estou no movimento, no Espírito, na minha vida. Não pare o movimento, porque o movimento vai trazer portas abertas. Dá um glória a Deus aqui, exalta o Senhor. Aleluia! Ô glória! Vamos mais. Me dá mais 5 minutos? Tem mais 5 minutos? Amém? Vamos lá. Última parte aqui do texto que eu gosto muito. Versículo 12. Percebendo isso, ele se dirigiu em casa. Percebendo o quê? Agora Pedro descobre que ele está livre, que as cadeias caíram. Tentaram prendê-lo, mas ele obedeceu. Ele caminhou na porta fechada. E espiritualmente, às vezes nós temos que fazer isso. E aí ele percebe que ele está livre. Diz assim o texto, versículo 12. E ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Eu amo esse texto. Porque quando ele vai para lá, ele bate na porta. Vem uma menina. Eu não sei. Na minha casa, quando eu era criança, tinha aquela janelinha que abria na porta, né? Não sei se nessa época era uma janelinha. Mas diz a Bíblia que ela não abriu a porta, ela viu que era Pedro. Saiu correndo e falou: é Pedro, pessoal. Deus respondeu a nossa oração, aleluia. E eu amo essa história, porque olham para a menina e falam assim: você está doida? Não é? Quanta coisa que a gente está orando que a gente não acredita que vai receber. Não, você não ouviu o que eu falei. Você não ouviu o que eu falei. Quanta coisa que a gente está orando que a gente não acredita que vai receber. Tá bom, vou falar de outro jeito mais bonitinho. Posso? Tem coisas que você está orando, que Deus já preparou para você, que já está pronto, mas que você precisa abrir a porta para deixar entrar. Percebe? Há coisas que Deus já preparou para nós aqui, para a nossa igreja, e que a gente precisa abrir o coração e dizer: Senhor, entra. Eu me lembro de uma história, acho que você conhece essa história, eu não sei quem foi que contou, que uma menina, no sertão, eu acho que foi isso, eu acredito que foi verdadeira a história, reuniu o pastor, estava uma seca muito grande, conhece a história? Seca muito grande, e estavam orando para que viesse chuva, e sempre eu me lembro dessa história, porque a gente ora por muita coisa que a gente não crê que vai receber, né? E fizeram uma reunião de oração, e era uma vigília, e chamaram os líderes da igreja para orar por chuva, e dizer: Senhor, envia a chuva, traz a chuva. De repente vem uma menininha, sertão, seca de muitos dias, e ela vem com guarda-chuva. E as pessoas olham para ela e falam assim: o que você está fazendo no guarda-chuva? Você não sabe que nós estamos em seca? E ela acha estranho e para com toda a simplicidade de coração dela e diz: eu não estou orando por chuva? Eu já trouxe o meu guarda-chuva. Eu quero ser como essa criança. Quero orar e crer que Deus já está respondendo a minha oração. Que eu preciso abrir a porta do meu coração, porque tem respostas que estavam acontecendo. E que a igreja, e eu acho incrível isso, porque a igreja não acreditou. Mas Deus já tinha respondido. E aí eu vou dizer, vou dramatizar o que eu acho que estava acontecendo. Senhor, salva Pedro. E Pedro: estou aqui, salva Pedro. Senhor, tira Pedro de lá. Tu já saí. Eu já saí. Abre a porta. Mas a gente não é assim.
Nós pedimos às vezes coisas para Deus, e Deus fala, tá bom filho, eu vou entregar na tua mão. Mas você não abre a porta e diz, Senhor, pode entrar, pode mudar o que o Senhor quiser, pode transformar o que você quiser. Então, eu imagino que essa situação, quando elas abrem a porta e veem Pedro, aquela alegria toda no coração, é o que Deus quer que a gente sinta às vezes, sabendo que as nossas orações estão sendo respondidas, e aquilo que nós estamos pedindo a Ele, que é a liberdade do Espírito, que é a liberdade de avançar naquilo que Deus tem para nós, que é seguir o movimento que Deus quer criar na nossa vida, estamos crendo que estamos recebendo, já está aqui, já está no nosso meio, já está na minha vida. Tem respostas de coisas que eu estou orando, dizendo, Deus faz, que já chegou, já é o tempo, já é o momento de você viver. Você diz, Deus me usa, e Deus fala assim, já estou te usando. Deus, eu quero ser usado, como Deus fala, já estou fazendo isso, filho, só abre o teu coração e me dá espaço. E as bênçãos do Senhor e os milagres começam a acontecer na nossa vida, porque a gente abre o coração para receber aquilo que Deus já queria nos dar. Mas tem uma coisa interessante, todo líder se sente sozinho, todo líder se sente, às vezes, achando que as coisas não vão avançar, porque estamos sozinhos. Então a gente, às vezes, entende que o caminho da liberdade é quando você começa a orar, obedecer, caminhar na direção daquilo que você acha que está fechado, crendo que Deus pode abrir na sua vida, abrindo seu coração para receber aquilo que Deus já disse que ia fazer. Receba o que Deus já disse que ia fazer. Mas a última coisa é que às vezes quando a gente vai querer viver essa liberdade, e estamos presos, nós achamos que estamos sozinhos e que não tem ninguém conosco. Líderes se sentem solitários. Líderes às vezes têm medo de tomar decisão no seu ministério ou fazer algumas coisas, porque acham que está sozinho. Deixa eu dizer, você não está sozinho. Tem uma igreja que está orando por você. Nós dissemos no começo que nós somos o tipo de gente que acredita em anjo e milagre. Tem anjos nesse lugar, tem a manifestação da glória de Deus. Nós não estamos sozinhos, nos sentimos sozinhos, por isso que nos sentimos presos, achamos que vamos perder as pessoas. Eu me lembro de uma frase que o Anésio falou uma vez para mim tão forte. Ele disse assim, você precisa entender que você precisa perder o medo de perder pessoas. Isso tem a ver comigo, não com vocês. E eu disse, amém. Eu não entendi nada, falei, amém. Você já fez isso alguma vez? Amém. Não entendi nada. Fui para casa orar e falei, o que é isso, Deus? E eu entendi, às vezes a gente não compreende que nós não estamos sozinhos, que aquelas pessoas que nos deixam não levaram com ela os nossos destinos, porque os nossos destinos pertencem ao Senhor. Não, eu quero que você entenda o que eu disse. Diga aí, o meu destino não foi embora com quem me deixou, porque o meu destino pertence ao Senhor. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Quantas vezes eu já me senti sozinho e Deus falou, você não está sozinho. Há atos do Espírito Santo operando nesse texto de Atos 12. Há os anjos do Senhor se manifestando nessa igreja. Há um povo orando por você. Há gente clamando pela tua vida. E você diz comigo que quando a igreja ora, cadeias caem, cadeias se quebram. Então não se sinta sozinho. Só faça o que Deus tem para fazer na tua vida. Vou terminar assim. O caminho da liberdade para mim é esse. É às vezes entender que haverão situações, e eu vou falar dessa maneira, às vezes até o inimigo mesmo, tentando impedir você de avançar. Mas quando oramos, obedecemos, caminhamos pela fé, entendemos que não estamos sozinhos, nada vai parar a liberdade que Deus tem para nós. Deus vai trazer isso para a nossa vida. Então, meu irmão, não pare o movimento que Deus está criando na minha vida. Não pare o ritmo que Ele está pondo em mim. Não pare o ritmo que Ele está... Está vendo? O pessoal aqui está... Não pare o ritmo que Deus está criando nesse lugar. Não pare o ritmo que Deus está fazendo nessa cidade.
Não pare. Deus não está criando obras passadas. Deus está criando algo novo, algo novo, algo novo. E eu quero dizer, eu vou falar isso aqui. Meu coração está tão cheio de alegria. Eu vou falar. Deus vai impactar Osasco. Osasco precisa da carisma, gente. Entenda isso. Olha, o Espírito Santo fala no meu coração. Eu estou todo arrepiado para falar. Osasco precisa da carisma. Carapicuíba precisa da carisma. Quem consegue entender o que eu estou dizendo? E Deus vai criar um movimento nesse lugar, querido. E Deus está levantando as nossas vidas. E esse é um povo doido que vai caminhar na direção das portas fechadas. E diante das portas fechadas vai ver o que nunca viu antes na sua vida. Portas se abrirem automaticamente. Você já imaginou? Terminei. Que loucura é essa? Pedro indo na direção das portas fechadas e as portas se abrirem automaticamente. Posso falar só mais isso? Quando a gente vai na direção das portas fechadas e a gente vê se abrir automaticamente, Pedro está vendo aquilo que ele nunca viu. Você já viu? Não, tudo bem, você tem portão eletrônico, irmão, mas não é isso que eu estou falando. Você já viu? Não viu. Imagina você está numa porta fechada e ela abre. Pedro está vendo aquilo que ele nunca viu. Tem caminhos que Deus nos leva, que nós vamos ver aquilo que a gente nunca viu. Porque Deus é poderoso para fazer na nossa vida. Você crê nisso? Recebe essa palavra hoje. Quantos creem que Deus está chamando você para avançar? Fica de pé no teu lugar agora e dá um brado nesse lugar. Aleluia! Glória a Deus. Quero ver você glorificar o Senhor agora, exaltar o nome dEle. Te dou 30 segundos para você fazer um barulho aqui que você nunca fez na tua vida. Agora nós vamos dizer uma coisa só juntos assim, só para a gente não esquecer toda essa pregação, amém? Deus está criando um movimento, não um monumento. Aleluia! Quero orar com você, feche seus olhos só um pouquinho, feche os seus olhos. Quantos creem aqui que Deus quer avançar uma área da tua vida e você está sentindo essa área sendo impedida de avançar? Tem um Herodes aí que se levantou contra você. Levanta a tua mão bem alto, quero ver você. Quero orar por você. Só os que estão sentindo isso na sua vida. Se você não está, ore por os outros. Se você está, levanta a tua mão agora. E eu quero ver você. E diga assim: o Senhor está me levando para o caminho da liberdade. Eu vou obedecer. Eu vou caminhar na direção da porta fechada. Vou entrar no ritmo, no movimento do Espírito. Eu não estou sozinho. Tem um povo que crê no sobrenatural, no impossível, e está orando por mim, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe. Obedeça. Obedeça. Essa é a palavra. Obedeça. Ajunte suas coisas e levante com as cadeias quebradas e deixe cair sozinhas e obedeça. E Deus vai fazer aquilo que Ele preparou para nós. Terminei minha história. Então eu falei que quando começou a me dar essa palavra, eu estava me sentindo travado, estava me sentindo preso, estava não conseguindo avançar. E Deus falou: obedeça. Eu obedeci. Tem gente que ficou muito bravo, irmão. Quando eu cheguei na igreja, eu falei: eu vou fazer isso. Está me mandando fazer, eu vou fazer. Deus está tocando. Ficaram bravos, irmão. Pararam de falar com o pastor da igreja, irmão. Eu nunca vi um negócio desse. Passava por mim e fazia assim: você está bem? Eu falei: posso entrar na minha igreja que eu sou pastor? Mas que bênção é você viver a liberdade que Deus nos dá. Amigo, amo sua vida. Sabe que o nosso amor é profundo, de amigo. Aprendi muito com você. E obrigado. Obrigado por estar aqui. Obrigado por vocês me aguentarem mais uma vez. E obrigado por vocês compartilhar o Anésio comigo. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado. Gente, o cara é uma benção, né? Ó. Obrigado. Aqui a gente aplaude pessoa também, não é mesmo? Não é mesmo? Olha lá, ó.
É sua. E mais uma pessoa aqui que eu quero agradecer por essa tremenda palavra aqui de hoje, porque muitas pessoas não compreendem, às vezes, o trabalho dos bastidores para sair uma palavra como essa. Como aqui na Carisma a gente não tem problema de aplaudir pessoas, eu queria aplaudir a tua família, Lu, as meninas, agregado, outra lá em cima, olha lá no vídeo. Obrigado. A experiência da família de vocês nos abençoa aqui hoje. Gente, que Deus nos abençoe. Amém. Lembre-se dessa palavra. Eu resumo aqui para vocês. O Klaus, acho que você já conhecia essa história. Um irmão muito querido, um pastor, uma igreja muito grande, e ele estava numa conferência de pastores, e um dos preletores era Yang Cho. E ele estava lá no hotel, tudo mais, né? A conferência era num hotel e tal. E ele, a hora que foi descer para o café da manhã, entrou no elevador, o Yang Cho ali com ele, né? O Yang Cho, para quem não sabe, era o pastor da maior igreja do mundo, né? Aliás, que já existiu na história da igreja, né? Ele faleceu alguns anos atrás já. E esse irmão, a hora que viu, ele falou: meu Deus, eu tenho que alguns segundos, né? Nem dá um minuto, né? Para chegar até lá no lugar. Do lado desse homem, né? Assim, o que eu pergunto? Isso tudo em questão de milésimos de segundos na cabeça dele, né? E ele virou para o Yang Cho e perguntou assim: irmão, qual que é o teu segredo? Esse que o Cho olhou assim para ele e falou: eu oro e eu obedeço. É isso. A porta do elevador se abriu, saíram. Ele falou: nunca mais falei com ele. Ele falou: aprendi uma lição para o resto da minha vida. Inclusive, a narrativa dele é a seguinte: a porta do elevador se abriu, chegou ao lugar, o show desceu e ele ficou, a porta já ia fechando, porque ele tinha esquecido de sair do elevador. Impactado com uma resposta simples como essa. E Deus trouxe agora aqui para nós Klaus Piragini, no lugar do Yang Cho. Gostou dessa, hein? Para dizer isso aqui para nós: eu oro, eu obedeço, eu creio, né? Eu vou agir naquilo tudo. E, querido, as portas vão se abrir para nós. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós aqui. Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tua obra em nossas vidas. Nós te agradecemos e que a graça do Senhor seja multiplicada na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui. Dá-nos sempre esse coração de ouvir o Senhor, obedecer ao Senhor. E, ó Deus, continua, Senhor, esse movimento entre nós. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Cada vez que você ouvir isso aqui, ó, você vai se lembrar. Amém. Dá um abraço em quem está perto de você e vai na paz. Até domingo, tamo junto. Deus abençoe.